Saúde agora começando hoje, 17 de março. O meu recado é com você aí, para você que está com algum problema de sono. Você sabia que hoje é o Dia Mundial do Sono? Pois é, por isso que a gente trouxe esse tema aqui, porque o que a gente vê é que muitas pessoas não estão dormindo direito. O porquê, se isso pode ser um problema ou não, tudo isso e muito mais, quem vai responder pra gente, olha só, é o Dr. Rafael Malinski. Olha só, ele é otorrinolaringologista, médico do sono, também é membro do Departamento de Medicina do Sono da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Fez questão de parar tudo, todo o trabalho para falar com a gente nesse dia tão importante, né? Porque é preciso valorizar o sono também. A gente vai entender tudo isso com o médico, mas antes eu quero agradecer, viu, a sua participação aqui hoje, doutor. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. É muito importante no dia de hoje nós estarmos discutindo essa questão do sono, né? Principalmente, como eu digo, porque nós passamos um terço da nossa vida, pelo menos, dormindo, né? Então, isso tem um fator temporal também muito relevante. O problema, doutor, é que a gente não entende essa importância do sono, tanto para a saúde física quanto para a saúde mental. Isso, saúde física, mental, laboral, né, relação, tudo, por quê? Durante o nosso sono, como eu tento explicar leigamente para os pacientes, o sono é o nosso recarregador de baterias. É aquele momento em que a gente para e bota, né, então, a recarregar tudo. Durante o nosso sono, por exemplo, durante a nossa infância, são secretados alguns hormônios, principalmente pelo nosso hormônio do crescimento, né? Crianças que têm problemas de apneia, de paradas respiratórias, são crianças comprovadamente que crescem menos que as outras, né? E durante a nossa vida laboral, por exemplo, para recarregar alguns hormônios, para eliminar algumas coisas tóxicas, tudo isso é importante do nosso sono. O nosso sono ele é feito por três fases, quatro fases, né? Duas, a primeira dividida em três e uma quarta. E cada uma delas é importante, e por isso que é importante a gente ter uma boa noite de sono, porque nós fazemos ciclos ao longo da noite, e cada uma vai nos ajudando de alguma forma para recarregar as nossas energias. Um sono entrecortado, um sono em que a gente acorda muitas vezes, ou a privação de sono, por exemplo, trabalhadores noturnos, né, que eu sei que não tem opção, mas são uma população, por exemplo, que já está comprovado que são mais sujeitas a alguns tipos de cânceres, provavelmente relacionados a essa privação de sono. E doutor, o que se vê hoje em dia, a gente está em 2023, o sono da nossa população está cada vez pior. O senhor até citou o exemplo das crianças, as crianças também começaram a ser prejudicadas. O que está acontecendo? Que ninguém mais dorme bem? Pois é, então, eu digo, o sono, se voltou hoje, o sono também virou moda, né? Assim, o que é bom, porque começaram a se voltar para esse lado tão importante da nossa vida. Como eu mencionei, um terço da nossa vida nós passamos dormindo, né? E hoje são muitos fatores. O estresse, as telas, iPads, celulares, né? Tudo isso vem prejudicando o nosso sono. Isso, como eu digo, os hábitos de sono, assim como qualquer outra coisa, eles têm que serem treinados. Então, eles têm que ser regulares, nós temos que ir preparando para dormir. Tem alguns hormônios, por exemplo, que são essenciais para o sono, que são inibidos pela luz, a melatonina. Então, nós temos que ir preparando, né, o nosso sono, sempre deitar 2 horas depois da última refeição, evitar telas. Então, aquela coisa, eu vou deitar, eu vou dormir, mas eu só quero conferir o que eu tenho amanhã, e aí pega o celular e começa a ver. Não, ao contrário, tu está prejudicando o início do teu sono. Exercício físico depois das 7, 8 da noite é contraindicado. Porque cada vez que nós fizemos exercício, nós temos picos de cortisol, acelera o nosso organismo, o nosso coração, e até a gente conseguir baixar todo esse sistema, para então realmente começar a ir dormir, né, entrar nesse processo, é muito, né, ruim. Doutor, O deixa eu te estresse do cotidiano, tudo, né, tudo isso faz parte, né?
E doutor, tem uma quantidade X de horas que é o ideal para a pessoa dormir ou isso também vai depender de cada organismo? Isso vai depender de cada organismo. Aí, o horário ideal em um adulto, tá? Nós estamos falando de adulto, é de 7 a 9 horas. Ah, Rafael, mas eu preciso de 6, o outro precisa de 8. Ok, mas o interessante é que a gente tenha durante essas 6 horas, 7 horas, um sono ininterrupto, um sono em que a gente consiga atingir todas essas fases do sono. Um recém-nascido vai precisar de 13, 15 horas de sono para fazer todo o seu metabolismo direito, né? Então, e tem alguns distúrbios de sono de pacientes que, por exemplo, eu não consigo dormir antes da 1, mas eu tenho que acordar às 5, 5 e meia. Bom, então nós vamos ter que mudar os hábitos, né, para tentar fazer com que a pressão de sono venha antes da 1 hora, né? Doutor, Mas o importante é que o momento em que a gente esteja na cama, a gente esteja dormindo, né? Ah, eu vou ver um filme antes de dormir. Não, vai ver um filme na sala, vai ler um livro na sala, e quando o sono começar a vir, vai apagar todas as luzes e vai para a tua cama dormir. o senhor disse aí um sono ininterrupto, mas tem muita gente que fala, eu levanto pelo menos umas 2, 3 vezes para ir ao banheiro, ou eu preciso beber água de madrugada, e tem gente que até come de madrugada, né? Isso não é normal, então? Bom, vamos lá. Isso acaba entrecortando, né? A questão de comer na madrugada é um pouquinho diferente, tem alguns distúrbios do sono que são relacionados a isso, né? Em que nós não vamos entrar nessa seara. O que acontece? Por exemplo, eu preciso ir no banheiro durante a noite. Então é aquilo assim, eu vou tomar um copo inteiro de água e vou dormir. Não. Até isso nós recomendamos para um bom sono. Pare de tomar água pelo menos 1 hora antes de ir dormir. Primeiro, vais dormir de barriga cheia, porque é líquido, o que não é legal. E depois, sim, tu vai estimular a tua bexiga. Se eu tomei 350, 300 ml de água logo antes de dormir, daqui a 2, 3 horas a tua bexiga vai dizer, preciso sair, né? E vai te acordar. Algumas medicações, e aí é aquilo da balança, antihipertensivos, e a pressão alta é um problema no Brasil, também causam aumento da diurese, então o pessoal tem que acordar no meio da noite para fazer xixi. Mas, basicamente, como hábito de vida, eu digo assim, pare de tomar água ou líquidos 1 hora e meia antes de dormir. Doutor, o senhor citou aí alguns distúrbios, né? Falou essa palavra que alguns distúrbios podem aí prejudicar o sono. A gente pode dizer que o ronco e a apneia aí são as principais queixas? Isso, dentro dos distúrbios do sono do otorrinolaringologista, né, com certeza em nossos consultórios o ronco e a apneia do sono são os mais prevalentes. Entre os distúrbios do sono como um todo, a insônia, a dificuldade de iniciar o sono ou a dificuldade de manutenção do nosso sono é o principal, é o mais prevalente. Mas para nós, otorrinolaringologistas, sim. Tanto o ronco quanto a apneia, e a apneia é pausa da nossa respiração, né, por mais de 10 segundos durante a noite. Isso caracteriza uma apneia. E São os principais problemas de longe. o senhor disse aí a apneia é a pausa da respiração. O que acontece então? Vamos explicar para quem está assistindo a gente, então, o que provoca o ronco e ele está ligado à apneia ou não? São coisas diferentes. Digamos assim que são coisas distintas, mas que estão totalmente interligadas. Nós dizemos que é um contínuo, né? Muitas vezes o paciente começa com ronco e depois ele causa até apneia. O que causa o ronco? Quando nós respiramos ou inspiramos, o ar tem que passar ao longo da nossa via aérea. E ao longo da nossa via aérea existem alguns tecidos, principalmente na orofaringe, na nossa boca, na língua, e quando nós temos um fluxo aumentado de ar durante a nossa via aérea, pode ocorrer a vibração desses tecidos. Então, essa vibração é o ronco, né? Que pode ter causas como obstrução nasal, e aí o paciente tem que abrir a boca para respirar. A boca ela não é feita para respirar, ela é auxiliar, o nosso nariz é que é feito, ou alguns problemas anatômicos, como
hipertrofia de amígdala, ou problemas esqueléticos na face, pessoas que têm o queixo muito curto, faz com que a nossa língua vá mais para trás, e aí cause, né, possa causar mais ronco. E esses mesmos problemas anatômicos, junto com o peso, com hábitos de vida, então, como eu digo aqui, sou de Porto Alegre do Sul, sempre que a pessoa comer um churrasco, ingeriu bebida alcoólica, a probabilidade de relaxamento muscular, de refluxo, né, vai então causar essa apneia, essa parada respiratória por um relaxamento muscular maior. Causas anatômicas, como as já citadas aqui, de hipertrofia de amígdalas, de base de língua ou da nossa língua ao longo da nossa via aérea, também podem ser a causa dessa via aérea. Alguns problemas pulmonares, né, por falta de expansão do pulmão, também podem ser a causa dessas apneias. E doutor, o próprio paciente, ele consegue perceber que está errado o sono dele, que está tendo algum problema? Ou normalmente quem fala, olha, tem alguma coisa errada, ou você está roncando muito, parece que no meio da noite você para de respirar, é quem está dormindo junto? Como perceber isso? Como que é isso, né? Tem as duas coisas, né? Muito importante. Sempre que quando tem uma consulta, eu sempre prefiro que o cônjuge vá junto, né? Tem os dois casos. Tem aquele em que o paciente não incomoda, eu digo que é quase um problema social, né? O ronco incomoda o seu parceiro de cama, e tem os pacientes que não, que eles acordam com ronco, que eles se sentem mal, eles acordam assustados ou, né, com apneia. Durante o dia acordam com dor de cabeça, cefaleia durante a manhã, fadiga, né, não conseguem trabalhar, se sentem cansados ao longo do dia, tem uma sonolência diurna importante, falta de concentração, e tem alguns pacientes que chegam com essa queixa. Não, Rafael, olha, eu me acordo com meu ronco, eu acordo várias vezes à noite assustado, pela manhã eu não consigo trabalhar, né? E tem aqueles outros que não, olha, para mim não tem problema nenhum, na verdade é minha esposa, eu já fui para o sofá, eu quero voltar para a cama. Então, assim, tem os dois tipos de paciente. Como eu digo, não é uma ciência exata e cada paciente tem que ser individualizado, tanto na investigação quanto no tratamento. E tem exames, doutor, para ver? Existe grau de ronco, Sim, grau de apneia? com certeza, né? O otorrinolaringologista, então, investiga a via aérea superior, né, nos nossos consultórios, na nasofiloscopia. Existe um exame que é a polissonografia, um estudo do sono, né? Existe mais de um tipo de polissonografia, em que o paciente dorme monitorizado durante a noite e vai nos dar alguns parâmetros que, correlacionado às queixas e ao exame físico, vai nos dar um diagnóstico. Então, esse exame, por exemplo, pode nos dizer se o paciente parou de respirar, quanto tempo teve cada pausa respiratória, em que posição ele estava dormindo quando ele teve essa pausa, como estava a saturação de oxigênio, se ele fez todas as fases de sono, né? Tudo isso, então, tem sim a polissonografia. Esse é o exame do estudo do sono. E aí vem o tratamento, então, o que é um tratamento? Então, o tratamento, como eu disse, ele vai ter que ser individualizado e personalizado para cada paciente, variando nas alterações anatômicas, nas queixas do paciente e cada vez mais no que o paciente quer para si. Eu digo, né, hoje a gente tem a medicina de precisão, que é compartilhar isso, né, é dividir com o paciente o melhor tratamento. Existem alguns tipos de tratamento, os tratamentos podem ser desde simples mudanças de hábito, como eu falei, mudanças de hábito de vida, ele parou de tomar 1 litro, comer e dormir, ele parou de ver telas, ele está dormindo numa posição que é melhor para ele, né, ele emagreceu, então coisas comportamentais simples que podem ser o tratamento. Existem tratamentos clínicos, então pacientes que têm queixo muito para trás, os cirurgiões dentistas atuam, essa é uma área de atuação multidisciplinar, então colocando o queixo para frente, liberando a nossa via aérea lá atrás, é um outro tipo de tratamento. As fonoaudiólogas fazem terapias para fortalecer a musculatura da via aérea superior,
Em determinados casos, esse pode ser o tratamento. Cirurgias podem ser, então, pacientes que têm desvios de septo, ou pacientes que têm problemas ou redundância de tecidos na orofaringe, o tratamento cirúrgico está indicado, e os aparelhos de pressão positiva, que são os CPAPs, aqueles aparelhos, então, que o paciente dorme, geralmente com uma máscara no nariz, ou no nariz e na boca, e isso faz com que a via aérea não feche, com que não colapse durante o nosso sono. Isso vai depender da gravidade de cada paciente, das alterações anatômicas, do estilo de vida e o que esse paciente quer para si, né? Qual o melhor tratamento para ele naquele momento de vida, quais são as expectativas dele naquele momento. Doutor, se não fizer o tratamento, dependendo aí desse grau, dessa gravidade, pode ocasionar outros problemas também? Com certeza, né? Hoje já está provado que os distúrbios do sono e a apneia, como consequência a longo prazo, têm hipertensão arterial sistêmica, arritmias cardíacas, diabetes mellitus, distúrbios laborais de trabalho, acidentes de trânsito, isso é muito importante nos motoristas de caminhão, fadiga diurna, problemas conjugais, problemas sexuais, né, disfunção sexual. Então, tudo isso está correlacionado a uma má noite de sono e a apneia. Doutora, a gente está aí no Dia Mundial do Sono. Precisa ter cuidado, né? Precisa falar dessa importância. E eu queria até entender do senhor, o que a gente vê também é em farmácia, na internet, na televisão, remédios, chás que ajudam a ter uma noite melhor. É preciso também ter cuidado com isso, esse tipo de coisa? Com certeza. Não existe pílulas mágicas. Eu contraindico, né, e a nossa sociedade brasileira contraindica qualquer tratamento sem um acompanhamento médico, né? Porque eu não durmo direito, então eu ronco, eu vou tomar o tal remedinho que a minha amiga toma. Não, o tratamento da tua amiga é o tratamento da tua amiga, o teu tratamento é outro tratamento, né? Então, assim, o acompanhamento médico, seja em qual especialidade for, uma correta investigação e avaliação daquele caso é muito importante. Como eu disse, o tratamento ele é personalizado, ele é individualizado, assim como, por exemplo, nos casos de aparelho intraoral, tem que ser avaliado por um cirurgião dentista. Não adianta botar numa plataforma de vendas e comprar por um preço irrisório, e aí vai estragar todos os teus dentes, tu vai ter dores faciais. Então, assim, qualquer tipo de tratamento, ele deve ser indicado por uma pessoa que tem conhecimento na área. E a gente está aí nesse dia 17 de março, é importante, né, falar do sono, fazer com que as pessoas entendam, né, que precisa cuidar também desse momento. É isso aí, com certeza. Isso foi uma campanha, o World Sleep Day, ele surgiu, se eu não me engano, em 2008, é uma sexta-feira antes do equinócio da primavera, no hemisfério norte, o equinócio de outono no hemisfério sul, e ele visa isso, né, justamente relatar a importância do sono, né? Isso já vem há 14 anos, mas eu acho que nos últimos 3, 4 anos, como eu digo, virou moda, mas que bom, porque 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo, então não é por acaso que ele é importante. Tá aí, então a gente conversou hoje no Saúde Agora com o Dr. Rafael Malinsky, otorrinolaringologista e também médico do sono. Dr. Rafael, muito obrigada, viu, por falar com a gente nesse dia. Muito obrigado em nome do Departamento de Sono da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Foi um prazer aí poder esclarecer a vocês e levar adiante essa nossa campanha. Tenho certeza que ajudou muito aí nessa divulgação e a entender também a importância do sono. Mais uma vez, doutor, muito obrigada. Muito obrigado a todos. A você de casa também, muito obrigada, viu? E se quiser rever todo o bate-papo com o Dr. Rafael, lembrando, tá disponível na íntegra no YouTube da TV Câmara Campinas. Já deixa anotado também o nosso WhatsApp, se tiver alguma sugestão, só mandar para cá, que a gente traz o tema para o Saúde Agora. Mais uma vez, muito obrigada, se cuida, tchau!